Tiago 3, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra: Quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade de sabedoria. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Amém. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, envia, Senhor, a sua palavra aos nossos corações nessa manhã. Traga, Senhor, como mensagem da parte do Senhor, anúncio, chamado, e prepara, Senhor, a terra do nosso coração para não estar fechada, não estar com pedras, não estar com espinhos, Senhor, mas acolher, Deus, com fé e assim frutificar para a glória do Senhor, para a alegria de quem conosco convive, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade de sabedoria. Irmãos, basicamente o que esse texto diz é que a verdadeira sabedoria se mostra em boas obras. Ou seja, os resultados de um bom procedimento, eles são a evidência de que está presente aquela sabedoria que vem do alto, que é celestial, espiritual, divina. A analogia aqui é com a qualidade de um edifício e o que você pode concluir sobre os construtores ao observá-la. Você provavelmente já foi a algum prédio em que você admirou a solidez da estrutura, o detalhe do acabamento, e isso provavelmente te fez concluir que, olha, quem construiu isso aqui sabe o que está fazendo. É esse o ponto aqui, é que se alguém de fato é sábio, isso vai se mostrar por meio da sua habilidade, das suas capacidades de fazer uma boa obra. Como no caso do próprio Deus na criação, a gente olha para a criação, desde as galáxias até a perfeição do corpo humano, e a gente conclui sobre a sabedoria do Criador. Ou como no caso de Bezalel, a Oliabe, que construíram o tabernáculo porque estavam cheios do espírito da sabedoria. Então, o ponto aqui é que a sabedoria, que é de fato sabedoria, ela produz um bom procedimento, um modo de proceder, um jeito característico de agir, que é bom. E o texto fala que ela faz isso em humildade de sabedoria. Ou seja, dominando a ferocidade dos nossos instintos e providenciando, assim, um coração amansado. Porque é só um coração amansado, irmãos, que pode estar por trás de uma consistência na prática de boas ações. Afinal, só um coração que foi amansado pela sabedoria pode propagar essa paz que ele mesmo experimentou. E na tradição cristã, essas disposições morais estáveis, que estão por trás e caracterizam essa consistente mansidão, elas foram chamadas de virtudes. E nessa linguagem, a gente poderia dizer, então, que a sabedoria se autentica, legitimando o seu poder, por meio de práticas virtuosas. E esse será, então, o tema dessa nova série de pregações, as virtudes, ou aquilo que flui da sabedoria como a virtude mãe. E o texto-chave que a gente vai usar para abrir o ensinamento bíblico a esse respeito é o texto que está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Então, eu te convido também a abrir aí em Gálatas, capítulo 5,
versículo 22. Diz assim o texto: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Nesse texto, a gente tem aqui um conjunto formado por 9 virtudes e que é apresentado como uma conjunção única dessas diversas qualidades morais. Por isso, apesar de o tema das virtudes ser abordado em vários outros trechos da Bíblia, em especial aí, no nosso caso, do Novo Testamento, essa passagem que a gente leu tem uma ênfase particular na unidade e na diversidade das virtudes. É muito parecida com aquela abordagem que Paulo faz da igreja como o corpo de Cristo. Ou seja, nesse texto, Paulo está mais interessado no todo e como que ele está ordenado e formado por partes interligadas do que em cada parte individualmente. A gente poderia, nesse sentido, até se aproveitar de como Paulo fala sobre o corpo de Cristo para ganhar um pouco aqui de insight sobre como ele provavelmente está pensando sobre esse fruto do Espírito Santo. E eu acho que um versículo que a gente poderia parafrasear na abordagem de Paulo da igreja, que poderia ajudar a entender aqui o fruto do Espírito, é Efésios 3,16, em que ele está falando ali do corpo de Cristo, mas a abordagem é a mesma, essa abordagem sistêmica. E, portanto, eu já parafraseei aqui o versículo e quero ler para os irmãos. Pense nisso, o fruto do Espírito. Nele, no Espírito, o fruto inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas entre os gomos, segundo a devida operação de cada parte, efetua o seu crescimento para o desfrute e a multiplicação de si mesmo no amor. Vou repetir, preste atenção. Nele, no Espírito Santo, o fruto inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas entre os seus gomos, segundo a devida operação de cada parte, efetua o seu crescimento para o desfrute e a multiplicação de si mesmo no amor. Então, irmãos, essa é a visão que Paulo está trazendo aqui sobre a virtude como um todo. Nas próximas pregações, a gente vai ver cada uma das partes desse fruto, ou dos gomos desse fruto, e qual é a sua devida atuação no conjunto. Mas hoje nós vamos focar na descrição altamente significativa que Paulo dá para o todo. Ele chama esse todo de o fruto do Espírito. E como eu já adiantei, o fruto na Bíblia, quando aplicado à personalidade, ele se refere aí a essas disposições morais que são características da pessoa. Tanto as suas virtudes quanto seus vícios, que podem ser tomadas aí para análise individualmente ou como um todo, como Paulo faz aqui. E quando se refere a esse todo das disposições morais de uma pessoa, a gente poderia dizer que o fruto está relacionado com o caráter da pessoa e, consequentemente, com as ações que decorrem desse caráter. Afinal, na Bíblia, essa é uma premissa, é que as nossas ações decorrem do nosso caráter, ou seja, quem você é define o que você faz e não o contrário, como o nosso mundo contemporâneo gosta de pregar. Tendo essa visão do fruto, então, como o caráter e as ações que dele procedem, é importante notar também que a Bíblia geralmente classifica os frutos, quando faz essa analogia, em bons ou maus, dizendo que aqueles que são virtuosos devem ser desfrutados, usufruídos. E, por outro lado, existem frutos que podem ser maléficos e até mortíferos, porque são viciosos. Eu tenho certeza que você já teve essa experiência, de às vezes passar um tempo com alguém e depois ficar com aquela sensação de que aquele tempo foi uma delícia, de que é prazeroso estar com aquela pessoa. Eu me lembro quando eu conheci o reverendo Elben César, já falecido, e eu lembro que a minha experiência foi essa, de simplesmente querer ficar perto dele, de tão prazerosa que era a companhia daquela pessoa por causa do caráter dele. Né?
E, por outro lado, tem pessoas que a gente até evita de encontrar, porque a gente sabe que elas não têm o coração amansado e, por isso, elas estão cheias de vícios e desgastam o nosso coração, fazem mal para nós. E essa é a visão, então, da Bíblia. É um caráter e suas ações que podem ser boas ou más, e se o fruto será bom ou mal, depende da espécie da árvore. Jesus usou essa imagem, né, no Sermão do Monte para dizer o seguinte: olha, você não colhe uvas de espinheiros, você não colhe figos de plantas com espinhos. Uma árvore boa não pode dar fruto mau, uma árvore má não pode dar fruto bom. Então, o ponto de Jesus, e que é colocado por toda a Bíblia, é que assim como o fruto ajuda a reconhecer qual é a árvore, o caráter e as ações de uma pessoa identificam o tipo de pessoa em questão. A gente tem essa tendência de falar, né? Fulano é um mau caráter, ou aquele é um tipo de pessoa com o qual você não deve se envolver. E Jesus, naquele contexto, estava aplicando isso aos falsos profetas, que o caráter e as obras deles revelariam se de fato eles eram profetas ou não. Por quê? Porque você pode até ter dons de um determinado ministério, mas o que legitima e autentica esse ministério é se você tem o caráter cristão necessário para qualquer serviço. E, portanto, quando Paulo faz uso dessa imagem, aqui nesse texto, falando do fruto do Espírito, o que ele está convidando a igreja de Gálatas é a ter indícios, indicadores, para identificar e reconhecer a atuação do Espírito. E é interessante porque, apesar de falar das virtudes como obras em outros contextos, nesse texto específico, Paulo foca no fruto. E isso é significativo porque, no versículo 19, ele tinha chamado as obras da carne de obras e não de frutos. Então, parece que Paulo intencionalmente está fazendo um contraste aqui, de que o que ele quer dizer é como que você identifica aquilo que foi plantado por Deus, que foi dádiva de Deus, o jardim de Deus, versus aquilo que é obra da força humana ou da carnalidade, Babel, torres construídas no poderio do nosso braço. E Paulo quer dizer o seguinte: olha, Gálatas, como que vocês veem quando é Deus que está fazendo uma obra? Qual que é o caráter virtuoso que inequivocamente resulta da ação do Espírito e não da carnalidade? Qual que é essa boa configuração moral produzida pelo poder do Espírito, atuando na vida de uma pessoa e, consequentemente, podendo ter transbordamentos para toda uma comunidade, você olhar para uma comunidade e ver ali a atuação do Espírito Santo? Qual que é essa conjunção de virtudes que são características de quem vive pelo Espírito na prática? É essa linguagem aqui do contexto de Gálatas 5, viver pelo Espírito na prática, ou nos termos de Paulo, andar no Espírito, andar pelo Espírito. E o que ele quer dizer com isso é que sim, somos cristãos, todos nós recebemos a obra de Cristo pela fé no passado, e por isso vivemos pelo Espírito, recebemos o Espírito, mas isso deve se mostrar no dia a dia, na prática, no andar, na caminhada, no cotidiano. Ou seja, é gente que não tem o Espírito Santo só como uma lembrança de uma dádiva passada, mas como um amigo no presente, o Consolador, o Paráclitos, aquele que está conosco, a comunhão de Deus. É aquela pessoa que não apaga o Espírito, que não deixa aquele fogo do primeiro amor morrer. É aquela pessoa que não entristece o Espírito Santo, que veio para cultivar um lindo jardim no coração, e essa pessoa deixa o diabo entrar nesse jardim, dá lugar ao diabo, não se enche do Espírito, mas se enche dos vinhos desse mundo e não fica sóbria mais para a realidade de Deus. É disso que Paulo está dizendo aqui, como que é a vida de alguém que cultiva e guarda o jardim que Deus deu, que foi cheia do fôlego de vida, e a partir desse fôlego de vida, ara a terra para que os espinhos não surjam e sufoquem aquela palavra que foi recebida. A partir desse fôlego de vida, essa pessoa guarda o jardim para não deixar a serpente entrar e fecundar obras da carne em si.
É o que o Francis Schaeffer chamava de a fé momento a momento, não só como uma experiência passada que te salvou e ponto, mas como aquela renovação momento a momento da dependência de Deus no poder do Espírito Santo. O fruto do Espírito é a cara de alguém que vive assim. E como diz Paulo aqui, contra essas coisas não existe lei. Parece que a imagem é exatamente do jardim, né? Porque há uma lei contra a árvore do conhecimento do bem e do mal. Há uma lei quanto a tentar redefinir o centro moral do universo como aquilo que é bom aos seus próprios olhos e não aos olhos de Deus. Contra isso há uma lei. Mas quanto ao fruto do Espírito, não existe lei, não tem interdição. Venham e comam, diz o Espírito, diz a noiva em Apocalipse. Entrem, bebam da água da vida, comam do fruto do Espírito. Você poderia até pensar aqui em termos do fruto da vida. Esse fruto da ressurreição, essa participação na realidade de Deus, de poder usufruir, desfrutar e desejar sem limites as boas coisas que Deus dá, esse cacho de uvas do Vale de Escol, que Deus já traz do futuro para o presente da igreja, para usufruir. E, obviamente, por que não há limite para isso, gente? Porque se a gente conhece um fruto pela espécie da árvore, esse fruto, sendo do Espírito, é o fruto da espécie divina, se a gente pudesse dizer assim. Ou, na linguagem da própria Bíblia, é o fruto da imagem e semelhança de Deus. É o fruto da conformidade com a imagem do Filho de Deus, de se tornar como Jesus. É essa obra do Espírito de, a partir do envio da semente da palavra de Deus, ele reproduz ou multiplica em nós a imagem de Cristo e por isso nós passamos a ser cristãos. Irmãos, essa analogia do fruto ela é fundamental para a compreensão do reino de Deus. Jesus falou isso, foi a primeira parábola em Mateus, e Jesus, ao final, diz para os discípulos, se vocês não entenderam essa, como vocês vão entender as outras? É fundamental. E vocês devem ter percebido que a minha linguagem, até agora, para falar do fruto do Espírito, ela tem como um pano de fundo básico aí Gênesis 1. Porque, de fato, Gênesis 1 e demais capítulos servem como berço para muitas das imagens bíblicas que são retomadas em livros posteriores. E, portanto, eu acho que vale a pena a gente voltar ali nesse capítulo e olhar com mais detalhes como que essa imagem do fruto é dada por meio da criação e depois aproveitada pelos demais autores. O que a gente tem ali, gente? A gente tem o fruto como sendo a evidência da maturidade de um organismo. Ou seja, de que ele está pronto, preparado para passar adiante a sua semente, que até então vinha sendo protegida exatamente pelo fruto, até que a maturidade fosse alcançada. Ou seja, é um ser vivo que está pronto para se reproduzir, ou na linguagem de Gênesis, para multiplicar segundo a sua espécie. Ele já maturou a expressão da sua espécie, e agora então ele está pronto para se doar, para que outros cresçam aquela imagem. Isso é tratado ali em Gênesis como fecundidade ou fertilidade, né? Sede fecundos e multiplicai-vos. Ou seja, alcancem o propósito para o qual vocês foram feitos, de dar frutos, para que a partir desses frutos vocês possam gerar outros segundo a mesma espécie. E qual é o objetivo máximo que é apresentado ali em Gênesis 1? É que, por meio da multiplicação, cada espécie encha o domínio da criação que foi dado a ela. Então, as aves devem se multiplicar para encherem os céus. Os peixes devem se multiplicar para encherem as águas. Os animais da terra para encherem a terra. E os homens? Os homens para dominar sobre os dominadores de cada domínio. Então, essa é a visão, é de que a gente matura a nossa espécie para se multiplicar e assim poder encher o domínio com a presença de Deus em toda a criação. E, além disso, ainda tem ali também a dimensão de que, ao fazer isso, nós estamos transmitindo vida a outras criaturas que desfrutem dos frutos. A gente percebe isso ali em Gênesis, tanto
pela imagem do alimento, né? O Gênesis 1 termina falando disso, de que Deus deu as árvores frutíferas e as plantas que têm semente como alimento. E é essa ideia, né, gente? Realmente, o fruto ele tem uma beleza, ele tem sabor, ele não tem uma dimensão só funcional, mas ele tem a dimensão do prazer, de transmitir vida a quem dele usufrui. E que é a mesma imagem, inclusive Gênesis usa exatamente a mesma linguagem para falar de vegetais e animais, porque no reino animal isso se refere ao sexo, como a gente já viu em Cantares, a essa possibilidade de usufruir do fruto do outro. Então, essa é a imagem que a gente tem do fruto em Gênesis 1. E qual seria a imagem que a gente tem do Espírito? Ele aparece ali também, né? Logo no início, como? Pairando ou se movendo sobre a face das águas. O Espírito é apresentado em Gênesis 1 como esse superintendente da criação, que cobre a criação, se movendo ativamente sobre ela como uma pomba, a fim de realizar a vontade de Deus que foi manifesta pela sua palavra. Então o Pai fala o verbo e o Filho realiza. Essa é a pessoa divina, toda poderosa, que superintende e que também opera do início ao fim o processo de vivificação ali na criação. Então, juntando as duas coisas, o que a gente ganha de compreensão sobre o fruto do Espírito ao levar a sério essas fontes da imagem na própria Escritura bíblica, quando aplicada à vida cristã? É que o fruto do Espírito, ali em Gálatas, se refere à evidência da maturidade operada pelo Espírito em uma pessoa que foi regenerada por ele. É o sinal de que essa pessoa está pronta ou preparada para virar uma testemunha, mártir de Jesus, como sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em outras pessoas. Para quê? Para que a terra seja cheia da glória do Senhor e para que outros também usufruam da alegria que é participar da graça de Deus. Esse é o fruto do Espírito. É isso que o Espírito opera ali em Gênesis e que se aplica em Gálatas. Agora, como que o Espírito Santo faz isso? Qual que é o processo por meio do qual ele frutifica? Ou qual seria o princípio dessa frutificação cristã operada pelo Espírito Santo? O texto que, na minha opinião, serve bem de modelo e paradigma é o da concepção de Jesus. Porque, como diz o credo apostólico, ele foi concebido pelo Espírito, nascido da Virgem Maria. Ou seja, Jesus foi fruto do Espírito, do poder do Espírito, e, ao mesmo tempo, fruto do ventre da mulher. Agora, os nossos irmãos aí que elaboraram o credo, colocam explicitamente o da Virgem Maria. Para desde cedo, apesar da clareza sobre esses dois frutos, fruto do Espírito e fruto do ventre, fica bem claro de que essa concepção de Jesus ocorreu exclusivamente pelo poder do Espírito. Ou seja, não teve nenhuma outra semente fecundando o ventre de Maria que não a semente da palavra de Deus. Não houve participação de homem algum com o seu poder. É como João diz em João 1:13, né? Esses não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade de homem algum, mas nasceram de Deus, da vontade de Deus, se referindo aos cristãos. Então, o primeiro ponto é esse, é que Jesus é fruto do Espírito e do ventre, mas isso se deu exclusivamente pelo poder do Espírito Santo. Como? Descendo sobre Maria o Espírito. Assim como o Espírito, em Gênesis 1, desce do Altíssimo para cobrir a criação. E ele cobre com a sua sombra, né? É o que o texto da Anunciação diz, como Adão e Eva foram cobertos pelas vestes de pele, como Noé foi coberto na sua nudez, para que os pecados de Maria não maculassem aquele fruto que estava sendo produzido. E por isso, porque ele foi fruto do Espírito Santo, como diz o texto, o que há de nascer de ti será santo, chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo.
Então, irmãos, esse texto da anunciação e da concepção de Jesus mostram para a gente que a formação da imagem de Cristo em nós, já aplicando aos cristãos, ela é de fato fruto do Espírito. É pelo poder do Espírito que ela ocorre. Agora, qual é o nosso lugar nesse processo? Qual seria, então, a nossa participação? A gente já viu que tem a ver, na imagem de Gênesis, com o cultivo e com o guardar. Tem a ver com não deixar os espinhos sufocarem a semente, arando a terra e, ao mesmo tempo, guardar o caminho para que a serpente não se introduza, não dando lugar ao diabo. E, de fato, irmãos, existe um lugar para nós. Atenção! O poder do Espírito é necessário e suficiente para produzir o fruto. Sem o Espírito Santo, não tem fruto. E com o Espírito Santo pode ter a resistência que for, que o fruto acontecerá. Mas nós não somos nem necessários e muito menos suficientes para dar esse fruto. Sem a sua contribuição, Deus pode fazer o que Ele quiser. A gente não é necessário. E se você tentar fazer sem Deus, você não vai conseguir. Você não é suficiente. Esse tem que ser o ponto de partida da compreensão. Na linguagem bíblica, é o temor do Senhor. Você saber que você é criatura e Deus é o Criador. Quando Ele fala, Ele faz. E por outro lado, não adianta você acordar cedo e dormir tarde, se Ele não estiver edificando a casa, se Ele não estiver produzindo fruto. Esse é o ponto de partida. Mas qual é a decorrência, qual é a inferência disso? Não é, então, para você ficar sentado, parado. Isso é exatamente a incompreensão do temor do Senhor, porque só fica sentado parado quem conclui o seguinte: então, se eu não sou nem necessário o suficiente, portanto, não determinante para o fruto, eu também não aceito ser nada. O maior sinal de orgulho, e eu temo que muitos reformados sofram desse orgulho, é você, por não ser determinante, ficar sentado simplesmente regurgitando a verdade que Deus é determinante. Isso é sinal, irmãos, de orgulho, porque, em outras palavras, é dizer: ou o controle está nas minhas mãos, ou eu não faço nada. E não é esse o ponto, e a imagem do fruto ajuda de novo. Por quê? Porque, pense comigo, irmãos, árvores frutíferas estão por aí, sempre estiveram e continuarão estando, independentemente do homem, concorda? Foram geradas, continuarão se multiplicando e sendo geradas. Por outro lado, alguém pode tentar plantar a árvore que for, que se não chover, ela não vai nascer. Mas qual é a conclusão que um lavrador tira disso? Não é, então eu não vou fazer nada, porque afinal de contas, se não chover, não vai nascer. E ao mesmo tempo, se Deus quiser, Ele faz nascer independente de mim. Não é esse o ponto. O que um bom lavrador faz? E o que Jesus, ou Deus, desculpe, chamou Adão a fazer? Cultivar um jardim. O fato de você saber que o Espírito Santo está atuando te leva a entrar com o cultivo. E, de fato, você não determina nada, mas na sua participação, como diz a parábola do semeador, você pode contribuir e cooperar em amizade com o Espírito Santo sem entristecê-lo para gerar 30, 60, 100 por um. Ou pensa na outra imagem aqui no reino animal do pastor, né? Ovelhas estão aí, continuam estando e estarão, independentemente de qualquer pastor de ovelhas. Mas a conclusão que um bom pastor tira não é que ou vou ficar sentado e só anunciando que as ovelhas estão aí, porque se Deus quiser, Ele faz as ovelhas se multiplicarem. Mas o que o bom pastor faz? Ele pastoreia. Ele cuida das ovelhas, cuida do rebanho, como Jacó. Então, irmãos, esse que é o ponto. O que Maria faz aqui? Maria não tem nada para oferecer em termos de poder determinante sobre o fruto que nascerá dela, mas ela entra com o ventre vazio. Maria apresenta o seu vazio e coloca diante de Deus para que Deus preencha.
É isso que ela fala na Anunciação. Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra, conforme a tua palavra. Irmãos, Maria humilha-se. Na linguagem dela, ela se abaixa. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque se atentou para a baixeza da sua serva. Ela se abaixa, na linguagem de Tiago, ela se amansa diante da palavra, ela cala a besta, ela faz o que Caim não fez, o seu desejo será contra ti para dominá-lo, mas cabe a ti dominá-lo, cabe a ti domar, fecha a porta e se amanse e deixa a palavra fecundar o seu coração para além dos seus medos. Acolha, ainda que pecador, pensa nisso, ainda que uma mulher pecadora, acolha o mensageiro, mesmo que ele te traga uma mensagem que te atemorize diante das consequências que aquilo terá. É o que Raabe fez, né? Uma mulher pecadora, a gente gosta de se imaginar como Maria, mas não como Raabe, mas é exatamente a mesma coisa, é uma mulher pecadora acolhendo o mensageiro. Você pode pensar aí também em Marta e Maria, né? Marta não se abaixa, não se amansa, o coração está inquieto. E ela vem, como Zacarias, tirar satisfação, ao invés de acolher o mensageiro. Mas Maria não, Maria se assenta aos pés e acolhe a palavra e deixa na inatividade dela, mas ativamente oferecida a Jesus, que o fruto seja produzido. Ela ficou com a melhor parte, com o fruto contra o qual não há lei, que ela pode desfrutar. Irmãos, é exatamente isso que está ali, e o Schaeffer chama isso de passividade ativa. Que é essa ideia de que não é na nossa força, mas ao mesmo tempo a gente entra ativamente com a nossa fraqueza pela fé. A gente se apresenta diante de Deus pela fé para que Ele gere os frutos dele em nós. Qual seria o contrário disso? Qual é a nossa tentação, irmãos? É sair do lugar de Maria. É sair dessa passividade ativa. Tentar tomar as rédeas da vida na mão. E a partir dessa inquietude de quem não reconhece a providência que já foi dada. Sair devorando, como Paulo diz em Gálatas 5, os outros. Devorando o fruto dos outros, como Caim fez. É exatamente o ponto de Eva. Eva sai da passividade ativa de se submeter àquela ordem que foi transmitida a ela por Adão da parte de Deus. E o que acontece ali na queda, irmãos? Ela toma as rédeas. Ela se levanta diante da possibilidade de ser como um rei da terra e com isso ela se prostitui com o espírito de Babel. Sob a influência da besta. Eva faz isso, ao invés de entender qual é o fruto bom e qual é o fruto mau, ela quer recolocar dentro de si mesma o que é bom aos olhos dela e o que é mau aos olhos dela. E com isso ela sai dessa posição, fica grávida, como Tiago diz, do pecado ao qual ela dá à luz e que quando consumado, quando chega na maturidade, gera a morte, como a gente vê depois na sua descendência. Irmãos, não é esse o chamado de Deus para nós. O chamado de Deus é confiar no poder do Espírito momento a momento, cooperando com alegria com a obra que Ele é suficiente para fazer e necessário na nossa vida. É nos alegrarmos com esse jardim que Ele está construindo, tendo o coração amansado, e a partir disso produzir uma vida virtuosa que mostra a glória do nosso noivo, como noiva, como mulher, como a nova Eva, que não cai na conversa da besta, mas que se mantém com a cabeça debaixo da pomba. E se tem um texto para a gente fechar, que eu acho que mostra isso com beleza, claro que de forma antecipatória aqui e analógica, mas é o texto sobre a mulher virtuosa, em Provérbios 31. E é interessante porque é o texto que fecha o livro de Provérbios. Provérbios que fala sobre tanta coisa,
que dispara máximas, né, éticas para tantos lados, termina com um hino à mulher virtuosa. E por quê? Porque é a figura de quem é sábio. É a figura de quem demonstra na prática que entendeu o restante do livro. E por isso eu queria, para a gente fechar, ler com você Provérbios 31, a partir do versículo 10. E ao ler, imagine-se aí como Maria, imagine-se como a nova Eva, imagine-se sendo descrita pelo Espírito Santo ou pelo próprio Jesus como essa mulher virtuosa que ele quer produzir. Mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas. O marido confia nela totalmente e nunca lhe faltará coisa alguma. Ela lhe faz bem todos os dias de sua vida e não mal. Busca lã e linho. De boa vontade, trabalha com as mãos. É como os navios mercantes que de longe trazem alimento. Levanta-se de madrugada e alimenta sua família. Distribui tarefas às suas servas. Avalia um campo e compra-o. Planta uma vinha com a renda de seu trabalho. Dedica-se com determinação e se esforça. Percebe que seu ganho é bom e de noite sua lâmpada não se apaga. Com as mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. É generosa com o pobre, sim, ajuda o necessitado. Quando vem a neve, não se preocupa com sua família, pois todos estão bem agasalhados. Faz cobertas para si mesma. Seu vestido é de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado no lugar de julgamento, quando se assenta entre os anciãos do povo. Faz vestidos de linho e os vende. Fornece cintas aos comerciantes. Força e dignidade são seus vestidos. Não se preocupa com o futuro. Abre sua boca com sabedoria, e o ensino da benevolência está na sua língua. Administra os bens de sua casa e não se entrega à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. O marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres agem de maneira virtuosa, mas tu superas a todas. A beleza é enganosa e a formosura é vaidade, mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. Que ela seja recompensada por seu esforço e seu trabalho, elogiado em público. Irmãos, essa é a cara da virtude. Esse é o retrato da virtude. Você vê que é uma longa sequência de boas obras, de evidências de um bom procedimento, mas que vem de onde, como o texto conclui? É que essa mulher teme ao Senhor. O temor do Senhor, como a gente viu na série anterior, é o princípio da sabedoria. Mas como a gente verá nessa série, a sabedoria, por sua vez, é o princípio da virtude. Que Deus nos torne virtuosos. Temamos a Deus, sabendo qual é o nosso lugar, qual é o dele. E assim, abraçando o nosso lugar, com alegria e cheios do Espírito Santo, até que Cristo seja formado em nós e por meio de nós, na vida de muitos outros. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, envia, Senhor, mais uma vez a sua palavra mesmo ao nosso coração, Senhor. Anuncia, Deus, a formação de Jesus no nosso ventre, Senhor. E livre-nos, Senhor, de reagirmos com bestialidade, Senhor, instintivamente, com ferocidade, como Marta, Senhor, com inquietude, como Zacarias, Senhor, tirando satisfação do Senhor. Livre-nos dessa postura de quem não sabe o seu lugar, Senhor. Lembre-nos que o nosso lugar é aos pés de Jesus, Senhor, passivamente ativos nos pés de Jesus. E que enquanto, Senhor, ficamos nesse lugar, momento a momento, Senhor, na força do Senhor, que a nossa vida seja uma delícia, Senhor, aos teus olhos, como essa mulher virtuosa. Em nome de Jesus. Amém.